Parte segunda, capítulo 1 dos Espíritos, tópico, Anjos e Demônios. Pergunta 128. Os seres a que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? Não. São os espíritos puros, que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. A palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes à designação de todos os seres bons e maus que estão fora da humanidade. Diz-se ao o anjo bom e o anjo mau, o anjo de luz e o anjo das trevas. Nesse caso, o termo é sinônimo de espírito ou de gênio. Tomamo-lo aqui na sua melhor acepção. Pergunta 129. Os anjos hão percorrido todos os graus da escala? Percorreram todos os graus, mas do modo que havemos dito. Uns, aceitando sem murmurar suas missões, chegaram depressa. Outros gastaram mais ou menos tempo para chegar à perfeição. Pergunta 130. Sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Fica sabendo que o mundo onde se te achas não existe de toda a eternidade, que muito tempo antes que ele existisse já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Acreditaram os homens que eles eram assim desde todos os tempos. Parte segunda, capítulo 1 dos Espíritos, tópico Anjos e Demônios, pergunta 131. Há demônios no sentido que se dá a essa palavra? Se houvesse demônios, seria obra de Deus. Mas, porventura, Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados? Se há demônios, eles se encontram no mundo inferior em que habituais e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo e que julgam agradá-lo por meio das abominações que praticam em seu nome. A palavra demônio não implica a ideia de espírito mau, senão na sua acepção moderna, porquanto o termo grego diamon, donde ela derivou, significa gênio, inteligência, e se aplicava aos seres incorpóreos, bons ou maus, indistintamente. Por demônios, segundo a acepção vulgar da palavra, se entendem seres essencialmente malfazejos. Como todas as coisas, eles teriam sido criados por Deus. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres prepostos por sua natureza ao mal e condenados por toda a eternidade. Se não fossem obra de Deus, existiriam como ele desde toda a eternidade, ou então haveria muitas potências soberanas. A primeira condição de toda a doutrina é ser lógica. Ora, a dos demônios, no sentido absoluto, falta esta base essencial. Concebe-se que povos atrasados, os quais, por desconhecerem os atributos de Deus, admitem em suas crenças divindades maléficas, também admitam demônios. Mas é ilógico e contraditório que quem faz a bondade um dos atributos essenciais de Deus suponha haver ele criado seres destinados ao mal e a praticá-lo perpetualmente, porque isso equivale a lhe negar a bondade. Os partidários dos demônios se apoiam nas palavras de Cristo. Não seremos nós quem conteste a autoridade de seus ensinos, que desejáramos ver mais no coração do que na boca dos homens. Porém, estarão aqueles partidários certos do sentido que ele dava a esse vocábulo? Não é sábio que a forma alegórica constitui um dos caracteres distintivos de sua linguagem? Deve-se-á tomar ao pé da letra tudo o que o Evangelho contém? Não precisamos de outra prova além da que nos fornece essa passagem.
Logo após esses dias de aflição, o sol escurecerá e a lua não mais dará sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências do céu se abalarão. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas essas coisas se tenham cumprido. Mateus 24, 29 e 34. Não temos visto a ciência contraditar a forma do texto bíblico. No tocante à criação e ao movimento da terra, não se dará o mesmo com algumas figuras que se serviu a Cristo, que tinha de falar de acordo com os tempos e os lugares? Não é possível que ele haja dito conscientemente uma falsidade assim, pois se nas suas palavras há coisas que parecem chocar a razão, é que não as compreendemos bem ou as interpretamos mal. Os homens fizeram os demônios o que fizeram com os anjos. Continuação da pergunta 131. Os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos. Como acreditaram na existência de seres perfeitos desde toda a eternidade, tomaram os espíritos inferiores por seres perpetualmente maus. Por demônios se devem entender os espíritos impuros, que muitas vezes não valem mais do que as entidades designadas por esse nome, mas com a diferença de ser transitório o estado deles. São espíritos imperfeitos que se rebelam contra as provas que lhes tocam e que, por isso, as sofrem mais longamente, porém que a seu turno chegarão a sair daquele estado quando o quiserem. Poder-se-ia, pois, aceitar o termo demônio com essa restrição, como o entendem atualmente, dando-se-lhe um sentido exclusivo. Ele induziria em erro, com o fazer crer na existência de seres especiais criados para o mal. Satanás é evidentemente personificação do mal sob forma alegórica, visto não se poder admitir que exista um ser mal a lutar com os de potência a potência, com a divindade e cuja única preocupação consistisse em lhe contrariar os desígnios, como precisa de figuras e imagens que lhe impressionem a imaginação. O homem pintou os seres incorpóreos sob uma forma material com atributos que lembram as qualidades ou os defeitos humanos. É assim que os antigos, querendo personificar o tempo, o pintaram com a figura de um velho munido de uma foice e uma ampulheta, representá-lo pela figura de um mancebo fora contrassenso. O mesmo se verifica com as alegorias da fortuna, da verdade, etc. Os modernos representaram os anjos, os puros espíritos, por uma figura radiosa de asas brancas, emblema da pureza, e o Satanás com chifres, garras e os atributos da animalidade, emblema das paixões vis. O vulgo que toma as coisas ao pé da letra viu nesses emblemas individualidades reais, como vira outrora Saturno na alegoria do tempo.